Então vamos lá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Que legal, que massa ter você por aqui novamente. Cara, antes de começar o Ciência dos Dados na Prática, eu tenho muito, mas muito a agradecer cada um de vocês que tem interagido comigo, que tem comentado nos vídeos, que tem agradecido aí por eu estar trazendo esse conhecimento para vocês. E, cara, saiba que para mim isso é muito, mas muito gratificante ver que a galera tá gostando do conteúdo, tá engajando com o conteúdo e, mais importante, tá aprendendo essa parada. Sabe por quê? Porque um dia eu tinha muita, mas muita dificuldade de entender essa parada e não tinha ninguém para me ensinar. E hoje o que eu faço aqui é exatamente por não ter tido alguém para me ensinar lá atrás. Porque eu sei, cara, que esse negócio é um negócio muito interessante. Ciência de dados é muito, mas muito interessante. E é muito importante para toda e qualquer instituição que seja orientada a dados. E hoje em dia, como dados são abundantes aí para qualquer ramo, para qualquer área, cara, você pode imaginar o tamanho da importância do cientista de dados dentro de uma empresa, não é? Então é isso, é para isso que eu estou trazendo esse conhecimento, que é para que você entre nesse mundo e comece a desenvolver aí os seus skills, as suas habilidades necessárias para ir aumentando, elevando o seu grau de cientista de dados, beleza? Muitas pessoas acham que vão fazer um curso de 6 meses aí e vão virar o cientista de dados sênior. E isso é praticamente impossível, a não ser que você tenha a cabeça do Bill Gates, entendeu? Por quê? Porque são muitos conteúdos, são muitos skills que você precisa aprender. Mas aos poucos você vai caminhando e aprendendo mais. Sabe por quê? Porque o aprendizado é contínuo. Ok? O aprendizado, ele não cessa nunca, beleza? Cara, muito obrigado mais uma vez, beleza? Então é isso. E hoje, para não deixar de fazer o que eu sempre faço, eu quero trazer um caso prático, fácil, simples, mão na massa, tudo fácil de entender para que você possa compreender o processo, beleza? Eu quero que você pense e preste atenção no processo. Por quê? Porque o processo, ele tem etapas, são escadinhas, beleza? Primeiro você precisa aprender uma coisa, segundo você aprende outra, terceiro você aprende outra. Só que, para você ir aprendendo a escadinha, você pelo menos precisa entender como é que funciona todo o macro processo, sabe por quê? Porque senão você não sabe para qual direção você está indo. E se você não sabe para qual direção você está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, não é isso que fala aí, os ditados aí? Então, é isso, isso serve aqui também, galera. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que eu estou querendo? Eu quero mostrar o processo inteiro, onde você vai chegar e as etapas que você vai percorrer para chegar lá. Beleza, caro cientista de dados? Então, vamos embora. Sabe o que a gente vai resolver hoje? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Detecção de fraude de cartão de crédito. Cara, é o seguinte, eu sou do ramo financeiro e eu costumo ver que existem existem modelos avançadíssimos para detecção de fraude em cartões de crédito. Sabe por quê? Porque há uma exigência muito grande de variáveis a serem consideradas ali em conjunto para que você possa determinar que tal atividade, que tal transação vai ser fraudulenta ou não, beleza? Então, o que acontece? Existem algoritmos preditivos avançadíssimos para que a gente possa fazer esse tipo de inferência. Sabe por quê? Porque imagina a situação, se coloca no lado da instituição financeira, você faz uma compra, e aí essa compra, ela é uma compra que ela é totalmente anormal, mas que você nunca fez algo parecido. Se o sistema de detecção de fraude de cartão de crédito não for muito bem balanceado, o banco vai travar ali a sua transação e você vai ficar constrangido. Por quê? Porque você comprou de verdade e o banco pensou que era uma fraude, foi lá e bloqueou o seu cartão. Então, caro cientista de dados, o que você vai aprender aqui agora é uma técnica no qual você precisa desenvolver e aprimorar e aperfeiçoar para que você possa detectar realmente as fraudes no cartão de crédito, beleza? Então é isso, é esse o Ciência dos Dados na prática de hoje, beleza? Vamos para frente então? Cara, isso é muito importante, isso economiza milhões de reais todos os anos para todas as instituições financeiras. Isso aqui é o dia a dia de uma instituição financeira. É encontrar algoritmos preditivos que possam prever com muita assertividade que a transação é fraudulenta ou não. Por dois motivos óbvios. Primeiro, você não quer chatear o seu cliente interrompendo uma transação de compra verdadeira. E segundo, se for falso, você não quer deixar passar de jeito nenhum, porque se for uma fraude, o banco tem que arcar com essa fraude. Foi uma fragilidade no sistema, ok? Então, são esses dois motivos claros que os modelos de detecção de fraude em cartão de crédito têm que ser muito bem
acurados, beleza? Então vamos embora? Então beleza, Eduardo. De onde você tirou essa ideia, Eduardo? Cara, eu trouxe aqui um link do Kaggle, que foi uma competição de Machine Learning que o Kaggle patrocinou, beleza? Foi uma competição de Machine Learning. E aqui dentro do Kaggle, depois você navega, você vai encontrar... Aqui eu estou vendo, ó, 2.800 notebooks. O que significa isso? Ou seja, 2.800 códigos que foram inseridos aqui só nessa competição, cara. Então você vai aprender muita coisa aqui. São diversas formas, diversas tentativas de várias pessoas pelo mundo inteiro de construir uma máquina preditiva que detectasse a fraude nos cartões de crédito, beleza? Então eu convido você depois a navegar aqui. Aqui ele traz o contexto, ele vai explicar direitinho o que foi, mas é aqui que eu tirei os dados e eu trouxe para você essa ideia de uma proposta de solução para essa competição, para que você entenda o processo. Lembrando, eu não trouxe aqui um modelo hiper avançado, eu trouxe aqui um processo para que você compreendesse o processo de como você poderia aperfeiçoar para construir essa máquina preditiva, beleza? Então essa é a origem e é daqui que eu trouxe os dados, que eu vou deixar disponibilizado também para você no nosso canal Ciência dos Dados, no Telegram, beleza? É só você clicar aqui no link, tá na descrição desse vídeo e tá lá. Não só esse script, mas todos os outros scripts de todas as nossas aulas aqui do Ciência dos Dados, beleza? Então tá bom. Qual é o processo que você tanto fala, Eduardo? Como é que é esse processo da ciência de dados? Cara, é o seguinte, para construir máquinas preditivas, nós precisamos navegar por 5 grandes fases, são 5 grandes passos, beleza? A primeira coisa é você precisa entender o que é o problema de negócio. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Muitas pessoas travam exatamente nesse ponto, porque se você não sabe exatamente qual é o problema de negócio que você quer resolver, você começa a atirar para lados que não é o alvo de onde você quer acertar. Então aqui é preciso um entendimento bem claro do problema de negócio, beleza? Depois que você entende o problema de negócio, você vai conhecer os dados, você vai para a fase 2, você precisa conhecer os dados, você precisa saber como é que está a distribuição dos dados, como é que está a nossa variável target, né? A classe está balanceada ou não. Cara, existem várias inferências que você faz na análise exploratória dos dados para você conhecer como os dados estão relacionados. Por quê? Porque eles foram coletados para que você pudesse fazer uma previsão. Nesse caso, nós estamos querendo prever se a transação vai ser ou não uma fraude, beleza? Nós depois vamos ler ali o nosso problema de negócio, você vai ver. A gente quer detectar isso, se foi fraude ou se não foi fraude. Então, para isso, a gente precisa pegar as variáveis que são importantes para descrever se o caso vai ser fraude ou não, beleza? Então, é isso que a gente faz nessa fase, nessa etapa da análise exploratória. Depois que a gente faz a análise exploratória, a gente vai para uma terceira fase, que é o pré-processamento dos dados. Eduardo, o que é isso? Os dados, para muitos algoritmos preditivos, o que você vai fazer? Você vai criar um modelo preditivo que se utiliza de um algoritmo para construir lá a sua máquina preditiva. Então, esse algoritmo muitas vezes requer que você trabalhe os dados antes de passar para eles. Tem algoritmo que não recebe dado nulo, tem algoritmo que só recebe os dados se eles estiverem normalizados, padronizados, na mesma escala. Então, você precisa pensar como que você vai fazer todo esse pré-processamento dos dados, que é a etapa anterior à construção da sua máquina preditiva, que é a etapa número 4. Depois você vai lá e constrói sua máquina preditiva, faz vários algoritmos e depois você avalia sua máquina preditiva, beleza? Aí depois que você avalia sua máquina preditiva, você, beleza, tá ok, já posso colocar em produção ou já posso colocar numa aplicação web para que ela possa fazer uma detecção de câncer numa imagem, para que ela possa fazer uma detecção de face, para destravar um portão, para que ela possa desbloquear um celular olhando a sua face. Enfim, cara, você pode criar N aplicações, que é uma outra ciência, mas você também pode juntar esse skill e se transformar aí num full stack, que é o cara que também vai se preocupar em criar essa aplicação na web, beleza? Aqui o trabalho do cientista de dados terminaria e você poderia entregar aí para essa equipe de produção que vai desenvolver o aplicativo, ou você poderia simplesmente já trazer o relatório daqueles dados que você passou aí na sua máquina preditiva e que possivelmente são fraudes, e aí você intervir nessas fraudes e procurar também melhorar o seu sistema de segurança para que você não tenha tantas fraudes assim. Aqui também, a partir daqui, você entrega a máquina preditiva para os objetivos no qual ela foi construída. Beleza? Aqui você termina o processo. Tudo bem? Dado esse overview, cientista de dados, a gente vai então
conhecer o nosso problema de negócio. Vamos embora? A gente já tem aí a gente já sabe mais ou menos o que é, mas aqui eu quero detalhar um pouco mais, tudo bem? Então, vamos lá. De que se trata essas fraudes, Eduardo? Então, a gente pegou um conjunto de dados, como eu disse lá no Kaggle, foi doado para o Kaggle para essa competição, ok? Então, os dados ele contém transações feitas em cartões de crédito nesse período aqui, ó, setembro de 2013, e são cartões europeus, tá? Isso é um banco de dados verídico, beleza? Esse conjunto de dados ele apresenta transações que ocorreram somente em 2 dias, cara. Olha só, são 2 dias de transações onde a gente teve 492 fraudes, mas nós tivemos 284 mil transações, tudo bem? Esse conjunto de dados ele está totalmente desequilibrado. Quando a gente olhar a classe, o target, a nossa variável lá, se foi fraudulento ou se não foi, a gente vai ver que fraude só foi menos de 1%, 0,17%, essas 492 fraudes. Esse dataset contém variáveis de entradas numéricas que são resultado de uma transformação PCA. Eduardo, o que é uma transformação PCA? PCA, galera, é de Principal Component Analysis, ou seja, análise de componentes principais. É uma técnica de aprendizagem não supervisionada, no qual você tem um dataset de alta dimensão, por isso que o nome é alta dimensionalidade, ou seja, tem muitas variáveis, e aí você, quando utiliza um algoritmo de PCA, você diminui essa dimensionalidade. Nesse caso aqui, a nossa dimensionalidade, você vai ver que são 28 atributos. O que significa isso? Que nós tínhamos, sei lá, talvez centenas de atributos, foi passado um algoritmo, um PCA, e esse PCA juntou, entre aspas, algumas variáveis em componentes. E aí, cada um dos componentes, eles deram um nome aqui, ó, de V1, V2, V8, tudo bem? E, infelizmente, devido a questões de confidencialidade, eles não puderam fornecer os recursos originais, ou seja, as variáveis originais, e mais informações básicas sobre os dados. Aí, o que aconteceu? Os recursos de V1, V2, V3, até o V28 são as nossas variáveis e representam cada um componente principal do PCA, beleza? E aí, os únicos recursos que não foram transformados são dois recursos aqui, que um é tempo e o outro é quantidade, beleza? São os únicos 2 recursos que não foram colocados no PCA e que vieram para cá como atributo. O recurso tempo, ele tem um tempo em segundos decorrido entre cada transação e a primeira transação do conjunto de dados. E o recurso amount é o amount, né, o total da transação. Esse recurso ele pode ser usado para estudos diversos, beleza? O recurso classe é a nossa variável resposta, é se foi fraudulento ou não foi, beleza? Conhecemos aí o nosso dataset, bora para a próxima etapa? Então vamos explorar esses dados, beleza? Para explorar os dados, a gente precisa se conectar com eles, né? E para se conectar com os dados, se você é meu aluno lá no Cientista de Dados na Prática, você sabe que você aprendeu a se conectar com N tipos de dados, seja JSON, seja em banco de dados SQLite, seja na web, seja CSV, seja TXT. O que a gente tem aqui é o que a gente sempre traz porque é o mais fácil, ciência dos dados na prática. A gente quer mostrar para você como que funciona todo o processo e os detalhezinhos a gente vai lá no treinamento que é o programa mais aprofundado, beleza? A gente trouxe aqui o banco de dados que eu vou disponibilizar para vocês, a tabelinha, o dataset, tudo bem? Que é o creditcard.csv, tudo bem? Eu já fiz o upload, eu estou usando o Google Colab, então eu fiz o upload aqui, ele é relativamente grande e eu já fiz o upload aqui pra gente, tudo bem? Bora fazer a análise exploratória dos dados, Eduardo? Então vamos embora, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar algumas bibliotecas, beleza? Vou importar o Pandas, o Matplotlib pra gente ver os gráficos, o Seaborn também, o Model Selection, que é pra gente fazer a nossa separação de treino e teste, tudo bem? Nós vamos utilizar o Random Forest Classify, que é um algoritmo, é um método Ensemble Bagging, beleza? E nós vamos imprimir o Classification Report, que é o exemplo simples de como a gente vai fazer a avaliação do nosso algoritmo, beleza? Então, esse é o passo. A gente importou, se conectou com os dados, agora vamos importar as bibliotecas que a gente vai utilizar para fazer a análise desses dados, tudo bem? Beleza, vamos para frente. Agora a gente vai ler os dados, beleza? Vou ler os dados com o Panda, dou um read CSV com o Pandas, lembrando que o PD aqui é o Pandas, dou um read CSV no banco na tabelinha, no dataset que eu acabei de importar aqui no nosso Colab, tudo bem? Bora dar uma olhadinha aqui nas informações dos atributos, beleza? Dou um info, tá? df.info é um método, uma funçãozinha que a gente está usando aqui para conhecer um pouco mais sobre esse dataset, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um dataset com 274 mil registros, nós temos aqui um total de 31 colunas, que são as nossas 31 variáveis, ou seja, os 31 componentes principais que foram separados aqui para nossa análise, beleza? Lembrando que esses componentes principais são a junção de algumas variáveis ali
para que a gente pudesse fazer essa análise, beleza? Então nós temos 31 componentes principais, na verdade são 30 porque a 30ª é a nossa classe, beleza? Nós temos aqui a nossa variável target e as demais variáveis aqui, beleza? Bora dar um head para visualizar? Então beleza, tá lá a nossa tabelinha, vou fechar aqui para ficar melhor. Nós temos o nome dos nossos atributos, né? O V1, V2, V3, cada um componente principal com os seus respectivos valores. E aqui no final nós temos a variável amount e nós temos aqui a variável target, beleza? Beleza. Próximo passo, Eduardo, a gente precisa verificar se existem valores missing. Lembra que no pré-processamento a gente vai precisar fazer um trabalho com misses, com outliers, para que a gente possa entregar aí os dados da melhor forma possível para os algoritmos fazerem o seu trabalho, não é? Então a gente precisa verificar se existem missings, beleza? Beleza, vou usar o isNA, ou seja, a missing, e aí eu vou mandar somar para trazer todos os misses de cada uma das variáveis, beleza? Então a gente vai ver aqui ó, que nas primeiras variáveis estão todas zeradas, não existem valores missing, ou seja, aqui nesse dataset a gente não tem valores missing, ok? Se tivesse valores missing, eu ia simplesmente você poderia fazer um trabalho de imputação para colocar aí imputação pela média, pela mediana, para você eliminar esses missings. Se fossem poucos registros, eu iria simplesmente dar um drop, como eu faço aqui, eliminando os valores missing. Eu dou um drop NA e aí eu elimino todos os missing. Se tivesse missing, a gente ia eliminar agora por meio desse comando, beleza? Então, ótimo. Vencemos mais uma etapa. Outra etapa que você poderia aprimorar era exatamente essa de verificar se existem muitos outliers, porque esses outliers muitas vezes vão ser utilizados exatamente para fazer a detecção de fraude, beleza? Então, seria uma outra análise que você poderia fazer. A gente vai dar uma olhada na variável target. Como é que a gente olha a target? Nossa variável target é o class. Então, eu vou contar aqui a quantidade que eu tenho dentro de cada classe e vou printar aqui no Seaborn para a gente ver como que está a nossa classe. A gente já sabe que ela está desbalanceada. Então, aqui ó, a gente vê que a quantidade de fraude é bem pequenininha e isso é muito normal, ainda bem, né? Porque o que a gente quer mesmo é que a quantidade de fraudes nas nossas empresas sejam exatamente muito pequena. Mas não é por isso que a gente não vai fazer um trabalho para eliminar, por mais que elas sejam pequenas, beleza? E aqui entra um detalhe bem importante, principalmente nesses casos no qual o desbalanceamento da classe, ou seja, da target, da nossa variável a ser explicada, quando ela é muito grande, esse desbalanceamento, como é nesse caso, você precisa fazer um tratamento, ok? Então, existem algumas técnicas, e eu deixei aqui, ó, você pode inclusive utilizar o Smote, que é uma técnica para você balancear aí a sua variável target, beleza? Vamos explorar aqui também para olhar todas as outras variáveis. A gente precisa verificar a correlação das variáveis, beleza? Aqui a gente está vendo a correlação das variáveis somente com a variável class, mas é importante também que você olhe a correlação entre as demais variáveis para evitar a multicolinearidade, que é um problema no qual você induz o seu modelo ao erro. Você deixa o seu modelo enviesado se você coloca duas variáveis que estão falando a mesma coisa. Então, você precisa eliminar as variáveis multicolineares, beleza? Então, aqui a gente tem somente algumas inferências que você pode fazer com relação à correlação das variáveis em relação à variável target, que é o nosso class, beleza? Então, a correlação da class com ela mesma é 1, é 100%, né? Ela é ela mesma, então a correlação é 1, tudo bem? Ó, esse componente principal, número 11, o V11, ou seja, a variável 11, ela tem uma correlação de 0,15, ou seja, uma correlação positiva, né? Ou seja, quando acontece uma coisa, ela caminha junto com a classe, ok? Nesse caso aqui é negativa, ó, por exemplo, aqui o PHV17, ela é menos 0,32, então significa o quê? Que quando a variável ela vai para um lado, quando o target vai para um lado, ela vai para o outro, beleza? Então ela pode indicar que caminham para direções opostas com relação ao target, beleza? Esse é um pré-processamento, é uma análise exploratória simples dos dados, ok? Você pode aprimorar essa análise exploratória usando o Describe para olhar ali todas as medidas de estatística descritiva de cada uma das variáveis. Existe também uma forma de você fazer uma análise mais visual, que é com Pandas Profile. Eu vou deixar um link aqui no nosso canal, na descrição desse vídeo, onde você pode aprender a utilizar o Pandas Profile, ok? Nessa aula eu trouxe só o Describe, só para você visualizar algumas estatísticas com relação a essas variáveis, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui a V1, nós temos aqui a quantidade, nós temos aqui a média, o erro padrão, o mínimo, os percentis, ok?
para você verificar os valores das estatísticas de cada um dos campos. Esse é um pequeno template para você fazer aí a análise exploratória dos seus dados. Pode aprimorar, pode colocar vários gráficos e, enfim, esse é uma etapa, mais uma etapa da sua análise exploratória para você conhecer os seus dados e, a partir do conhecimento dos seus dados, você trazer inferências muito importantes na construção do seu modelo preditivo, da sua máquina preditiva. Tudo bem? Então, beleza. Vencemos essa fase, bora então para a terceira fase, que é o pré-processamento dos dados. Então, uma descrição simples aqui, ó, essa etapa normalmente leva mais tempo, é a etapa que leva mais tempo no ciclo, porque na maioria dos conjuntos os dados não estão muito limpos, então você vai precisar fazer, na verdade, no mundo real, os dados eles estão sempre bagunçados, incompletos, com valores faltantes, você precisa saber se o valor está faltante, é uma ausência de informação, ou se realmente está faltando porque foi um problema no ETL, né, na extração dos cargos, ou na extração dos dados para o seu trabalho, então você precisa se atentar muito para essa etapa, beleza? As escolhas que a gente faz nessa etapa para resolver esses problemas, ela pode afetar completamente as etapas lá na frente. Então aqui é uma etapa no qual você precisa ter muito cuidado, muito engenho, para que você consiga fazer aí da melhor forma possível, porque qualquer trabalho extra que você faça aqui que não seja com certo primor, você pode obter inferências erradas lá na frente, tudo bem? Então, ó, aqui, por exemplo, pode ser complicado lidar com dados ausentes quando a gente nem sabe que eles estão ausentes. Então, muitas vezes, a informação faltante, ela é uma informação faltante mesmo, ou ela significa alguma coisa, e isso você precisa saber. E também pode ser complicado lidarmos com outlier, se a gente não entende o domínio e o contexto do problema. A gente muitas vezes pode eliminar o outlier aqui do nosso trabalho, sendo que o outlier, ele é exatamente o carinha que a gente está procurando, como nesse caso aqui. Você vai fazer um tratamento de outlier e você vai eliminar os casos que são fraudes, por exemplo, beleza? Então você precisa ficar muito atento nessa etapa, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Agora, nessa etapa, eu vou preparar aqui é onde você também poderia fazer normalização, padronização dos dados, deixar os dados na mesma escala. Em alguns problemas você pode fazer a binarização, que é deixar ali o 0 e 1. Enfim, você pode fazer uma infinidade de trabalhos nessa etapa, que é a etapa do pré-processamento, beleza? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente separar as variáveis explicativas em X e a nossa variável resposta em Y, tá bom? E vamos fazer o train test split, que é para separar esses dados. Eu vou deixar uma amostra de teste de 30%. Tudo bem? Aqui o test size igual a 30%. E o random state igual a 7, que é para você replicar o mesmo resultado que eu, beleza? Pronto, separamos, vencemos mais uma etapa. Então terminamos a terceira etapa, agora a gente vai para a construção da nossa máquina preditiva. Então, olha lá, criamos a nossa máquina preditiva nessa fase, a gente ajusta o modelo aos dados que a gente preparou agora para treinamento, depois a gente vai fazer a classificação com os dados que preparamos para o teste, né, que nesse caso aqui está a avaliação, e por último a gente vai ver o desempenho da nossa máquina preditiva. Esse é o process flow, beleza? Vamos para frente? Bora! Vamos construir o modelo? O modelo é um Random Forest Classifier. Como constrói o modelo, Eduardo? Crio a variável modelo, e trago o algoritmo. Está aqui o algoritmo. Esse é o algoritmo que vai ser utilizado aqui para criar nossa máquina preditiva, tudo bem? O Random Forest Classifier. Só lembrando que aqui dentro existe uma dezena de hiperparâmetros que você pode ajustar e utilizar para melhorar a performance do seu modelo, ok? Vamos aqui simplesmente criar o Random Forest. Vamos executar e criamos o Random Forest. O que a gente precisa fazer depois que a gente cria o nosso modelo? A gente precisa treinar o modelo. Então vamos passar os dados de treino para o modelo. A gente utiliza a função fit no modelo, né? Então está aqui, criamos o modelo. Agora a gente vai passar o fit no modelo e vamos colocar os dados de treino e que são as variáveis entradas, as variáveis explicativas de treino e o gabarito, né? O nosso Y de treino. E vamos criar o modelo, o próprio modelo. Vamos salvar em cima do modelo, tudo bem? Estamos treinando o modelo. Às vezes demora um pouquinho, dependendo do tamanho dos seus dados. Nós estamos utilizando aqui uma amostra razoável. Vou deixar uma observação aqui que demora alguns minutinhos, beleza? Para que você não ache que é tão rápido assim, depois você vai achar que é rápido que nem os outros, mas existem algoritmos que a gente, dependendo da quantidade de dados, ele demora um pouco mais, beleza? Beleza, então tá lá, rodou o nosso modelo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar novos dados.
vamos passar os dados de teste para que a gente possa fazer a avaliação do nosso modelo, que é a nossa próxima fase. Como é que a gente faz isso? A gente faz o predict, né? A gente faz novas previsões no modelo, o predict, e passa o X de teste, né, galera? Que eu chamei xval, de validação, tudo bem? Então, faço ali, coloco ela na variável y predict, e agora a gente vai avaliar a nossa máquina preditiva. Vamos comparar o gabarito com as informações, com as previsões da nossa máquina preditiva, ok? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabela chamada gabarito, beleza? Vou chamar só de gabarito, e aí, o gabarito vai ser o seguinte, o gabarito vai ser o seguinte, a gente vai simplesmente criar um data frame, onde a gente vai colocar o valor real, e depois vamos colocar a previsão da nossa máquina preditiva, tudo bem? Então, vamos lá dar uma olhada, esqueci do igual aqui, né? Gabarito igual, então vamos lá, executa. Então tá lá, galera, está lá a nossa máquina preditiva trabalhando. Então o que significa isso aqui, Eduardo? Olha só, esse registro aqui, ele recebeu o valor 0, ou seja, não é fraude. E aí a nossa máquina preditiva chegou lá e falou assim, realmente não é fraude não, beleza? E aí tá lá todos os nossos valores aqui que foram utilizados aqui no teste, tudo bem? A nossa máquina preditiva foi lá e fez a comparação, tudo bem? Mas a gente precisa saber se a nossa máquina preditiva está acertando ou não. E para isso a gente faz uma avaliação com várias métricas. E eu vou utilizar aqui o Classification Report e vou fazer uma comparação, uma avaliação das métricas. Vou pegar aqui o valor, né, do gabarito, que é o YVal, e o YPredict, que é exatamente aqui as previsões da nossa máquina preditiva. Tudo bem? Bora avaliar. E aí, tá lá, galera. Olha só que interessante. O que a gente tem aqui na nossa máquina preditiva? Primeiro, né, aqui nós temos várias métricas. Nós temos aqui a Precision, nós temos a Recall e nós temos o F1 Score, que é uma métrica que ela é a média harmônica dessas outras duas, ok? Eu gosto de usar o F1 Score como a métrica de avaliação desses modelos, porque eu acredito que ela é mais precisa, beleza? Então eu costumo olhar mais a F1. Então, você vê aqui que o nosso modelo está acertando bastante. Quando é 0, o nosso modelo está acertando praticamente tudo, e quando é 1, ele está acertando 87%. Então, assim, a gente vê aqui por meio da F1 Score que o nosso modelo está acertando razoavelmente bem. É claro, galera, que isso aqui é um simples template, você teria que aprofundar, inclusive nas partes ali de pré-processamento dos dados, para que você pudesse trabalhar os dados, fazer normalização, entender como é que está funcionando ali os outliers e por aí vai. Você tem que fazer um trabalho um pouco mais aprofundado. Meu objetivo não era esse, nesse Ciência dos Dados na Prática, era te mostrar o process flow, era te mostrar todo o fluxo do processo da ciência de dados na construção de máquinas preditivas, beleza? E, inclusive, aqui, galera, a gente termina e eu trouxe algumas observações importantes. Beleza? Essas observações são muito importantes para que você possa aí utilizar na construção das suas máquinas preditivas. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Essas são as melhores métricas para avaliar esse modelo? Então eu trouxe aqui a Precision, a Recall e a F1. Talvez não seria interessante olhar a área abaixo da curva, que é uma métrica que a gente utiliza a curva ROC para fazer a análise? Talvez sim, talvez para esse tipo de problema, o que a melhor métrica para esse tipo de problema, para saber se a nossa máquina preditiva está boa, não seria olhar a AUC, que é a área under the curve, né? Ou seja, a área abaixo da curva. Ok? Essa é uma observação importante. Outra, qual tratamento preciso fazer para lidar com o target desbalanceado? Nesse caso aqui eu coloquei o Smolt, talvez seria necessário. Nesse caso até acho que seria necessário, não era o caso do Ciência dos Dados na Prática de hoje, mas eu acredito que num processo aqui na Vera você teria que usar o Smolt, beleza? Ou uma técnica similar para resolver esse problema do desbalanceamento da classe, do target, tudo bem? Outra coisa, qual a melhor forma de fazer a amostragem dos dados ali? Era simplesmente daquele jeito? Eu poderia usar cross-validation? É uma outra pergunta que você precisa se fazer na hora que você está construindo uma máquina preditiva, tudo bem? Eu precisaria normalizar e padronizar os dados, Eduardo? Não tinha que usar o Standard Scalar aí para a gente padronizar esses dados, normalizar esses dados? Você jogou esses números tudo cheio aí dentro? Sim, cara, você teria que fazer todo esse trabalho. Inclusive, faça isso. Pega esse script aí, aproveita, faz uma padronização e depois me fala aqui nos comentários se o resultado ficou melhor do que esse aqui, tudo bem? Então, beleza. Vamos lá incentivar a galera a meter a mão na massa, né não? Beleza. Utilizo todas as variáveis, Eduardo. Aqui nós temos 28 componentes principais. Mas mesmo assim, não seria
interessante você verificar se os componentes realmente todos são necessários para você fazer a sua previsão. Talvez com poucos componentes você já teria um resultado que inclusive seria melhor do que com todos os componentes principais que ficaram aqui, né? Então é outra pergunta que você tem que fazer e é um outro teste que você pode fazer também, tudo bem? Quais algoritmos poderiam ser usados? LGBM você poderia usar, AdaBoost você poderia usar. Eu trouxe até um exemplo aqui, ó, utilizando o XGBoost. Eu já deixei aqui em cima, ó, nessa célula aqui, você pode simplesmente comentar essa célula, onde está o Random Forest Classifier, e descomentar essa célula aqui, ó, e rodar o XGBoost Classifier, beleza? Poderia rodar assim, sem tunar nenhum hiperparâmetro aqui dentro, só para ver se o resultado ali do seu relatório aqui ia mostrar para você que houve uma melhora ou não na acurácia aí dos resultados do seu modelo, beleza? Então, eu vou deixar ele comentado aqui, exatamente para você depois fazer esse teste aí, tudo bem? E vou descomentar que é o que a gente usou agora, tudo bem? E por fim, galera, como avaliar o overfitting? Nossa máquina está sofrendo de overfitting aqui, como que eu poderia fazer? O que que eu poderia utilizar para saber se a gente está sofrendo de overfit ou não aqui nessa parada? Então, todas essas observações são importantes para eu construir minha máquina preditiva, Eduardo? Sim, mas o que eu quero é o passo a passo. Eu quero que você entenda o simples primeiro, porque para você se adentrar nessas coisas que são mais avançadas, você precisa entender o simples, você precisa entender o passo a passo, você precisa entender e se situar onde você está. Tudo bem? Cara, é isso. Esse foi o Ciência dos Dados na Prática de hoje. Eu trouxe para você aqui o pipeline da ciência de dados com os 5 passos que são necessários para você construir uma máquina preditiva que vai fazer detecção de fraudes em cartões de crédito. Tudo bem? Não se esqueça de olhar as observações, de refazer com as propostas que eu estou deixando aqui para ver se você obtém um resultado melhor que o meu. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, inclusive, se você teve um resultado melhor que o meu ou não, para que a gente depois possa fazer aí um bate-papo aí e disseminar esse conhecimento que eu acho que é um conhecimento muito, mas muito importante, galera. Beleza? Eu trago aqui para você com muito carinho, porque eu acredito que existem muitas pessoas, de onde eu venho, talvez eu seja o que menos tenha conhecimento, porque eu estou ali num centro onde talvez tenha os melhores cientistas de dados do país. Lá dentro da empresa existem centenas, quiçá várias centenas de cientistas de dados que são muito mais avançados do que eu. Mas eu sei que existem muitas outras pessoas que sabem menos que eu e que querem aprender essa parada. Então eu quero ensinar pelo menos o que eu sei, beleza? Então é para isso que eu estou aqui, para compartilhar com vocês o conteúdo que eu sei, para que a gente possa evoluir e caminhar juntos nessa jornada, porque existe muito mais coisas que a gente pode resolver com a ciência de dados. E é para isso que eu estou aqui todos os dias, para treinar você, para você evoluir nessa jornada, beleza? Deixa alguns links aqui e aqueles avisos paroquiais de sempre. Cara, se você me segue e se essa parada tá gerando valor para você, não esquece de ir lá, me segue no Instagram, no Facebook. Não se esqueça de pegar esse script lá na nossa comunidade no Telegram. Vai lá no YouTube, se inscreve também, comenta, interage e engaja, porque essas ferramentas, essas empresas, elas sabem as pessoas que são parecidas com você, que querem aprender esse negócio. E aí você me ajuda a chegar mais perto dessas pessoas que querem aprender ciência de dados. Beleza? Tamo junto? Então, cara, é isso. Satisfação imensa. Que bom que você chegou até aqui. E a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Um forte abraço. Tchau, tchau.